1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo é um pastor de igreja, um fundador de igreja. Tinha um cuidado muito grande, um zelo muito grande com a igreja. O povo, embora ele tenha sido um perseguidor da igreja, depois ele foi um homem que foi expandir, né, o evangelho e fundou várias igrejas, várias congregações. E Paulo sabia bem lidar com essas coisas. Ele escreve sobre isso, sobre o cuidado que nós temos que ter, né, na caminhada. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala assim: capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, acharam? Amém? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Somente até aqui. Vamos orar, querido. Feche os seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, pedimos ao Teu Espírito Santo que nesta manhã possa manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, nos fazer entender tudo o que está na Tua palavra e no Teu coração para nós, Senhor. Abre, Deus, os nossos olhos espirituais. Eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que poderia ser um empecilho para que todos que aqui estão possam ouvir e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, libera os ouvidos espirituais, as mentes sejam ativadas para receberem, ó Deus, aquilo que Tu tens para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Paulo está escrevendo aqui então aos Coríntios, e fala sobre o espírito mundano que causa dissensões nas igrejas. Então já era uma questão já bem antiga, né? Essa questão da inveja, das contendas, das dissensões. Vamos lá, ele fala aqui o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, ou seja, a vida cristã, a nossa caminhada, ela nos deve levar a um amadurecimento. Amém? Nós vamos amadurecendo, nós vamos compreendendo melhor as questões espirituais, assim como a vida, nossa vida cotidiana também nos leva a um amadurecimento. Nós não fazemos coisas de meninos, hoje nós somos adultos, embora temos aqui adolescentes, enfim. Mas assim, conforme o tempo vai passando, naturalmente a vida, o dia a dia vai gerando em nós um amadurecimento, né? Então a gente já sabe fazer certas coisas diferente de quando éramos imaturos.
E nas coisas espirituais também. As nossas experiências com Deus, a nossa oração, a meditação na palavra, aquilo que nós fazemos no reino, em relação às coisas espirituais, com o tempo, isso vai amadurecendo. Nós vamos tendo uma compreensão melhor, né, das coisas de Deus. Vai melhorando. Então, assim como Paulo cita o exemplo aqui, olha, eu não pude vos dar um manjar, eu não pude vos dar um churrasco, né, um rodízio, eu tive que dar o leitinho, leite com leite. Ou seja, o leite é para aquele momento, né, do início da criança. Não é isso? Aquele momentozinho que está sendo criado, né, bem novinho, então a madeira e tal. Paulo está falando assim, assim como assim quando vocês criam os seus filhos, não é? E depois vai deixando o leite, já vai querer o mingau, do mingau já vai querendo já a comidinha. E nas coisas espirituais também, amém? Então a gente começa com leite, né, o mingauzinho, uma coisa bem fácil de ser digerida, né, os novos, quando a pessoa começa a caminhar no Evangelho. E naturalmente vai chegar um momento que vai começar a comer uma comida mais forte, vai aguentar os trancos mais violentos, né? E vai estar firme, não vai ter problema não, vai ficar firme. Por quê? Porque já está preparado, já amadureceu, já passou daquela fase. Então Paulo fala assim, olha, eu ainda não posso falar com vocês, não é, como pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais. Versículo 3. Pois que, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, não é? Então as pessoas não estavam entendendo, não estavam vivendo realmente aquilo que deveria ser vivido no Evangelho, não é? E ele fala aqui sobre 3 coisas: inveja, contendas e dissensões. Inveja, só para a gente assim tornar a mensagem um pouco mais interessante, no aspecto de compreender exatamente o que é isso, né? Então vamos lá, inveja, misto de desgosto e ódio, provocado pela prosperidade ou a alegria de outrem. É forte, né, amado? É forte ou não é forte? Hein? Inveja, olha o que é inveja. É um misto de desgosto e de ódio, provocado pela prosperidade ou alegria de outrem. Isso se chama inveja. E inveja é pecado. É pecado. Imagina uma coisa dessa se não é pecado. Ódio, essa mistura, né, de desgosto e de ódio por ver alguém prosperando, alguém crescendo, alguém. Isso existe, infelizmente, isso existe no nosso meio. Inveja. Esse misto de desgosto e de ódio. Pessoas ficam desgostosas porque o outro, puxa, apresentou a chave do carro. Que ódio, eu que tinha que ter, tinha que ser a minha chave. Tinha que ser a chave do meu carro, da minha casa. Não é possível. Olha só, em vez de se alegrar, porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Aí, será que tem gente assim? Tem. Olha como tem, né? Meu Deus do céu, misericórdia, né, amados? Isso é pecado, sabe? Isso é pecado. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei no projeto Vida Nova de Irajá, tinha a escala da portaria e estacionamento também. Estacionamento. Eu fiquei muito no estacionamento. E eu tinha assim uma grande alegria, digo de coração, né? O Espírito Santo está aqui, não adianta querer falar outra coisa, né? Eu tinha muita alegria de ver os irmãos chegando para a igreja. Eu estava ali com outros companheiros também que hoje estão pastoreando. Quando chegava, encostava os carros, a gente via que trocava de carro, a gente, carro novo e tal, aquela coisa, sabe, abraçava, se alegrava, que bênção, como eu via isso acontecer, quantas chaves eram apresentadas, que alegria, que bom, porque a vitória do meu irmão é minha vitória também, é meu irmão, esse carro é do meu irmão, né? Se alguém passar, diga, esse carro é do meu irmão, está lá no culto, né? Então, amados, é uma bênção isso. Por que vou ter esse misto de desgosto, de ódio, porque o outro está prosperando? Deus também vai fazer conosco. Mas isso não é, o caminho não é esse. Depois ele fala também aqui, contendas, né? Debate, disputa, controvérsia, luta. Eita, o negócio tá. Tem isso também, disputa, controvérsia, contendas. Então, Paulo fala que havia inveja, contendas e dissensões.
né? Dissensões, divergência de opiniões, disputas, desavenças, né? Um puxa para um lado, outro para o outro, outro não sei o que, outro, sabe? Como ele mesmo fala, cita o exemplo aqui de que na igreja haviam pessoas que estavam assim, uns estavam assim, eu sou de Paulo, o outro era de Apolo, né? Que era um outro homem de Deus que estava na igreja. Então havia-se uma disputa. Eu sou do pastor José Augusto. Não, eu sou mais o pastor Casalbert. Não, eu sou mais o apóstolo. Ué, aí Paulo fala, quem é? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Quem é? Aí ele fala aqui uma coisa muito interessante, né? Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, Apolo regou, ou seja, ele deu continuidade. Aqui houve um momento, veio um pastor para cá no início, né? Plantou a semente, aqui a visão, né? Depois eu vim regando. Um plantou, outro regou. Mas o que é o que planta e o que rega? Não é nada. O que verdadeiramente faz a diferença é aquele que dá o crescimento, não é? E aí Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí ele fala, ele vai radicalizar mais ainda, não é? Quando ele diz assim, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o que dá o crescimento. Enquanto hoje a gente vê, às vezes, as pessoas, não vou nem citar lá fora, vamos citar aqui, às vezes no próprio ministério as pessoas às vezes se esquecem, né? E olha, o ministério está crescendo porque agora eu estou, graças a mim, né? O ministério está sendo uma bênção, está fluindo e tal. Não, Deus é que dá o crescimento. Então nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E às vezes, infelizmente, as pessoas procuram outros meios para fazer a coisa crescer. Quando vê que o crescimento não virá como ela quer, né? E tem que vir assim, o crescimento em relação àquilo que nós fazemos para Deus, esse crescimento tem que ser revertido em glória para Deus, não para o homem. Amém? Se houver um crescimento no meu ministério, que vai trazer para mim glória, olha, vai ser famoso, agora vai ser o Todo-Poderoso. Esse crescimento não é de Deus e não glorifica a Deus, não serve para o reino de Deus. O crescimento num ministério, num grupo familiar, na classe bíblica, em qualquer ministério tem que ser um crescimento que vá sempre glorificar ao Senhor, aquele que dá o crescimento. Quem é o fulano de... Quem é o pastor? O pastor é o pastor da igreja grande, que não sei o que, sabe? E daí? Não tem igreja? A igreja do Senhor, né? Então, amados, isso é muito importante nós entendermos, que nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas aquele que dá o crescimento. O crescimento saudável, o crescimento que verdadeiramente vai redundar em glória para o Senhor. O próprio João falou isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. João, tem discípulos que andavam contigo, agora estão andando com Jesus. E agora, João? Desviaram? O que aconteceu? Convém que ele cresça, que eu diminua. João estava perdendo a igreja, a igreja dele, entre aspas, para Jesus. Esse é o sucesso de todo líder. De todo líder, esse é o maior sucesso que um líder pode alcançar no ministério, é perder para Jesus, entre aspas, perder entre aspas, ou seja, convém que ele cresça, que eu diminua, né? Quando as pessoas vão se voltando cada vez mais para o Senhor. Então, dissensões é divergência de opiniões, disputas e tudo mais. Olha só, voltando lá à questão da inveja, uma observaçãozinha aqui, temos ciúme do que é nosso, né? E inveja do que o próximo possui. Então a diferença de ciúme e de inveja é essa. Nós temos ciúme daquilo que é nosso e temos inveja do que o próximo possui. Muito bem, para que a gente possa dar continuidade a isso aqui, Paulo vai falando então sobre essas coisas que aconteciam na igreja, e ele vai falar no versículo 8, o que planta, o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, há uma recompensa. Há uma recompensa que não deve ser, a pessoa não deve pensar nisso, trazendo isso para cá, humanamente falando, uma recompensa humana. Como eu falei, o pastor, né, e não só o pastor, mas outros, a nossa recompensa, amados, não está aqui.
Não vai ser. A gente ganha presente, a gente ganha... mas não é isso. Se nós estamos trabalhando para Deus, Deus é que nos recompensará. Aquele que trabalha para Deus, Deus recompensa. A gente ganha presente, isso não é... Mas a maior recompensa serão os galardões. Então Paulo fala assim, ó, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Ou seja, eu, como Paulo diz, eu sou cooperador de Deus, estou para cooperar. E a igreja é a lavoura do Senhor, é a plantação do Senhor, não é? A igreja é traduzida como rebanho, né, como lavoura, não é isso? E nós somos os cooperadores, aqueles que trabalham na lavoura. Segundo a graça que me foi dada, tá, ele fala aqui sobre, eu queria pular aqui com você. E versículo 13 diz, e a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, ou seja, aquilo que nós fazemos para Deus, quando servimos a igreja, servimos ao Senhor, não é? Essa obra será provada. Haverá, então, essa prova de Deus num determinado dia, no dia que aqui inclusive na minha Bíblia está com letra maiúscula, no dia, o dia revelará, declarará, então será provada pelo fogo. Mas vamos voltar então aqui a essa questão dos relacionamentos, como eu falei. Vamos ser um pouco mais claros nessa manhã, né? Temos que ter muito cuidado com essas questões então, invejas, dissensões e contendas, porque isso naturalmente causa um esfriamento, isso causa um afastamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se agrada de um ambiente nesse sentido, um ambiente chega a ser hostil para ele, né? Onde há invejas, onde há dissensões, contendas, ou seja, nós precisamos criar um ambiente agradável para o Senhor, para o Espírito Santo. Sabe, queridos, como é que a gente cria esse ambiente? Sendo respeitosos uns para com os outros. Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes sobre isso aqui, olha, sobre respeito, algumas coisas muito importantes e fundamentais para um relacionamento sadio no reino, na igreja. Ou seja, primeiro, respeito. Segundo, justiça. Terceiro, igualdade. E por fim, não podia faltar o amor. Respeito, justiça, igualdade e amor. Devemos criar esse ambiente, amados, porque por menor que seja o número de pessoas, quando há um ambiente assim, o Espírito Santo vem e faz coisas extraordinárias. Não é pela quantidade de pessoas que o poder de Deus ele se manifesta proporcionalmente ao número de pessoas presentes numa reunião, não. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, não é? O Senhor está presente. Então, se nós criarmos esse ambiente propício, não é? Isso vai ser bom, porque isso atrai o Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz que o Senhor Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Veja só, Deus está à procura desses ambientes em que Ele sabe que Ele pode chegar ali, em que não há invejas, não há disputas, não tem ninguém querendo o lugar do outro, não tem ninguém falando mal do outro, não tem ninguém agradando pela frente e apunhalando por trás. Entendeu? Um ambiente transparente, um ambiente assim, light, né? Tranquilo, a liberdade do Espírito Santo atuar, corações estão preparados e quebrantados, corações tratáveis, ensináveis, não é? Sabe reconhecer quando erram, sabe? A Bíblia, eu vejo na Bíblia algumas coisas interessantes. Por exemplo, Adão pecou, não pegou? Adão, Eva. Temos assim casos de pessoas que pecaram, mas a Bíblia não registra que eles, em nenhum momento, que eles tenham pedido perdão a Deus. E Adão procurou o Senhor e disse: Deus, me perdoa, eu não te obedeci. Nós vemos casos por outro lado, nós vemos um exemplo assim, talvez mais nítido no Antigo Testamento, Davi. Davi, ele confessa o pecado, não é? Ele fala, ele rasga mesmo assim. E Paulo também no Novo Testamento talvez seja o exemplo maior também, né? de confissão. Ele diz que eu sou o mais miserável dos homens. Eu persegui a igreja de Cristo,
mais pecador, não é? Então, mas nós temos outros casos então de pessoas que não fazem isso, sabe? Aí você vai, olha só, isso, eu creio que isso não quer dizer que eles não tenham se arrependido, não é? Mas é muito importante quando uma pessoa reconhece e ela procura fazer isso, consertar. Não deixar que o tempo se encarregue, não. Até porque, amados, as coisas podem ficar mais complicadas. Imagina uma pessoa está aqui, estão aqui duas pessoas, dois membros, homens, mulheres, têm um problema entre si, mas estão aqui ainda, estão pré, daqui a pouco uma sai, vai para outro lugar. Já pensou, essas coisas ficam mais complicado, mais difícil, porque em algum momento da vida isso vai ter que ser reparado, amado. O tempo não apaga pecado, o tempo não conserta, não, com o tempo vai, não, tem que haver uma reparação. O filho pródigo, ele pecou, ele pediu a sua herança antecipadamente, com certeza aquilo entristeceu muito o coração do seu pai, sim ou não? Não é? Poxa, é como se ele tivesse dito: pai, eu não suporto mais a tua presença, eu quero ter minha vida, eu quero sair daqui, eu quero ir para bem longe de ti, eu não gosto dessa casa, eu não gosto de você, eu quero sumir daqui. Não fala, deixa você tinha mãe, né? Mas ele me dá a minha parte, deixa eu ir embora logo, já que, talvez no coração dele, já que o senhor não falou isso, mas de repente no coração, já que vou ter que esperar muito para morrer, né? O pessoal morrer, então me dá logo a minha parte, porque a herança é uma coisa natural que vem com a morte, né? Do pai. E ele vai embora. Depois passa um tempo, ele cai em si e vê: caramba, que besteira que eu fiz. Agora a coisa começou a apertar, porque em algum momento as coisas vão apertar. Em algum momento começa a apertar. Ele cai em si e diz: eu pequei contra o céu e perante meu pai. Eu vou voltar e vou me arrepender, e vou pedir que meu pai me trate como um dos seus trabalhadores, porque os trabalhadores do meu pai estão muito melhor do que eu estou agora. Ele era filho, né? Então, amados, essas questões são muito sérias na vida. Isso complica até a vida profissional, a vida familiar, conjugal. Quando há problemas assim, relacionamentos, quando coisas pendentes, coisas que não foram, palavras que são como feridas, né? São como, ou melhor, fazem feridas, né? São como armas, sabe? As pessoas têm que ter muito cuidado quando falam, principalmente os líderes. Os líderes têm que ter muito cuidado quando falam. Por quê? Há um peso, né? É diferente. Quando um membro faz um comentário sobre determinada situação, é uma coisa. Mas quando um líder faz esse comentário, imagine eu pegar assim: irmãos, fulano de tal é uma pessoa muito complicada, uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito complicada. Agora você vê, Deus me capacitou para ajudar essas pessoas, né? Deus me capacitou para ajudar. Olha, não faz isso, olha, faz assim, entendeu? São complicadas, são difíceis, mas eu não posso dar isso como desculpa para não ajudar. A minha parte, qual é a minha parte? É liderar e interceder. A essência de um ministério pastoral é essa: é liderar e interceder. Liderar e interceder. Ou seja, liderar é: vamos por aqui, vamos fazer assim, não é? Se alguém pensa diferente, aí entra a intercessão, porque ao mesmo tempo que a gente está falando, vamos fazer aqui, que o líder está falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, também está intercedendo por aqueles que possam estar pensando de outra forma, contrária. Estou falando de questões que Deus já revelou a sua vontade, né? Moisés era isso. O ministério de Moisés, ele era um líder, ele era um intercessor, não é verdade? Ele liderava o povo e ao mesmo tempo, quando o povo pecava, ele se colocava entre Deus e o povo para interceder pelo povo. Então essa é a essência do ministério: liderar e interceder. Por isso eu, como líder, eu não posso dizer, imagine o Joabe chegar: pastor, o falando de tal, o casamento dele já acabou, já não tem jeito não, pastor, falou que vai separar. Não pode falar uma coisa dessa, porque você está trabalhando com os casais. Então você vai trabalhar com ele, vai ajudar, vai orar, interceder. A decisão vai ser deles. Pode até ser que não dê certo, mas o que depender do líder, né, do Joabe e da Cláudia, eles vão trabalhar até o fim. Eles não vão abrir mão daquele casamento. Imagine só, apareceu um problema, pastor, aquele casamento ali já acabou.
Mas o que você fez? Não, pastor, nós já oramos. Ah, tá, você fez tudo que devia ser feito. Oramos, intercedemos, visitamos, aconselhamos, encaminhamos para o encontro de casais, fizemos tudo. Isso aí. Agora, se ele como líder chega para mim e fala, sem qualquer esforço, tem jeito não, pastor, acabou. Não, que isso? Está entendendo? Ele é um líder. Imagine se você como líder fala isso, imagine o outro então, o próprio casal que está com conflito. Aí também não tem mais jeito, né? Como é que Deus vê essa situação? Deus quer consertar? Deus quer intervir. Então a gente lidera e intercede, faz tudo o que é possível. Amém? Não abre mão. E é assim na igreja, amados. A igreja não abre mão de ninguém. Deus não abre mão de você. Tem pessoas que realmente são difíceis, são complicadas, mas a minha parte é o quê? Caminhar. Vamos lá, olha, porque é uma alma, é uma vida. Eu não posso dizer assim, não, deixa embora que quando vai sair, vai voltar, vai entrar 10. Não, essa matemática não funciona no reino. Uma vida é preciosa. Eu não posso descartar uma alma que Jesus morreu por ela. Quem sou eu para descartar? Ela que pode tomar a decisão dela de não querer. Mas tudo que tiver ao meu alcance de fazer por essa pessoa, eu preciso fazer. Amém, amado? Por isso, então, respeito, justiça, igualdade e amor. Não é? Vou respeitar. Vou ser justo. Não vou tratar pessoas com parcialidade. Quer ver o que Tiago fala sobre isso? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiagão era cerol. Ele falava mesmo, amado. Não tinha esse negócio não. Vê que ele escreveu apenas 5 capítulos, né? O Tiago. Mas é assim, tudo pá, não tem, sabe? Pá. Era direto, né? Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 13. Isso é uma palavra boa para a igreja, para a liderança, amado. Para esse tempo também. Tiago capítulo 2 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Diga comigo, pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. É forte, né, amados? As pessoas julgam a aparência. Chega alguém com anel de ouro, paletó, gravata, todo arrumadinho, tudo. Não, você está aqui na frente. Chega alguém. Já teve alguns casos assim, né? Recentemente eu vi uma história de um pastor que ia assumir uma grande igreja. E ele se vestiu lá bem esfarrapado lá, porque ninguém o conhecia, né? Quem seria o pastor que ia assumir? Ninguém sabia. Ele ficou lá na porta, as pessoas passavam. Enfim, foi duro o negócio, né?
Mas o pastor que estava passando o ministério, foi uma mudança em paz, tranquilo, sabia de tudo isso. Depois que o pessoal entrou, tal, esse pastor entrou pelos fundos tal, e foi lá na frente. E eu imagino o culto, como é que foi, né? Caramba, o homem estava chegando e pela sua aparência já estava sendo rejeitado. É o que o Tiago está falando, né? Então, a julgar pela aparência, né? Essa acepção de pessoas é isso aí, faz esse julgamento. Fulano é isso, fulano é aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo, sabe? Tem as concessões, os privilégios na igreja, porque não, ele é um bom dizimista. Olha, temos que dar um cargo, né? Cargo bom para ele, porque ele é um bom dizimista. Temos que honrar, não podemos perder essa pessoa que não. Nós temos que dar sempre honra a ela, porque ela dá umas ofertas generosas, dá presente para o pastor. Misericórdia, né? Meu Deus do céu, Deus nos livre disso. Misericórdia. Igreja do Senhor, né? Mas o que Paulo, voltando àquele texto lá do início, de Coríntios 3, é o que Paulo está dizendo, que as coisas que se viam lá fora estavam sendo vistas na igreja, né? Ele só cita 3, inveja, contenda e dissensões, mas tinha outras, e tem outras coisas, como essa é uma aí, a acepção de pessoas, né? A pessoa vale pelo que ela tem, não pelo que ela é. Hein? Isso é sério também, né? Isso é sério. Acepção é fazer diferença, distinção, não é isso? Então, queridos, nunca se esqueçam disso. Respeito, amor, respeito, justiça, igualdade e amor. Repita comigo: respeito, justiça, igualdade e amor. Não é? Na fileira, na fila de Deus, né? O Atila estava falando de fila, né? A fila de Deus não é assim um atrás do outro, não. A fila de Deus é um do lado do outro, porque todos são iguais perante o Senhor. Não tem os apóstolos aqui na frente, os pastores, os membros lá. Não vai ter isso no céu, não. Vai ser um do lado do outro. Vai ser um do lado do outro. A mesa que vamos assentar com Abraão, Isaac, Jacó. Não, os pastores vão sentar aqui mais perto. Não tem isso não, mano. Qualquer um vai sentar em qualquer lugar. Amém? Não tem esse negócio não. Glória a Deus. Tem os galardões. E aí aqueles que pensam que pelo título vão ter mais do que os outros. Não é por isso não. É quem mais serviu, quem mais trabalhou, quem mais fez para a glória do Senhor. Amém? Quando se fala de justiça, não é? Ou seja, justiça, ser justo, correto. A Bíblia fala sobre isso, sobre exercer justiça. A justiça na Bíblia aponta para a santidade, né? Quando se fala de justiça, tem muito a ver com santidade. Justiça e misericórdia. Justiça sem misericórdia é tirania. Um líder que é muito duro, muito exigente, né? Ele exerce uma justiça tamanha, mas sem qualquer misericórdia. Então ele passa a ser um tirano, né? Ou seja, tem uma liderança e olha, tal hora, tal dia vamos ter o encontro. Alguém não pôde vir, avisou, que é assim que deve ser. Eu não posso vir porque eu não estou me sentindo bem, não estou passando bem, me perdoa, eu não vou poder estar no compromisso. Então aí entra o quê? A misericórdia. Não, eu compreendo, você não está bem em saúde, olha, melhor, vamos estar orando por você. Mas a justiça sem misericórdia é assim: cadê fulano? Não veio. Ele avisou, disse que não vai poder estar passando mal. Então está fora, já está fora. Isso é justiça sem misericórdia. Tirania, está fora. Mas ele não está bem de saúde. Não, está fora, não vou. Tem paciência não. Entendeu? Isso é tirania. Quer nem saber. Podia estar no. E se o líder estivesse no lugar dele, como é que ficaria? Não é isso? Nós lemos lá em Tiago, né? Porque a justiça será sem misericórdia para quem não exerceu a misericórdia. Né? Também vai vir a hora. E por outro lado, a misericórdia sem justiça é frouxidão. Não é? Tem que haver
um equilíbrio. A misericórdia sem justiça, aí já é, não, tá bom, pode. Avisou? Não, não avisou. Então deixa para lá. O pessoal, daí vira bagunça, né? É frouxidão. A justiça, a misericórdia sem a justiça. Deu para entender? Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é frouxidão. Tá? Isso tem muito a ver com a questão de liderança. Amém? Glória a Deus. Para nós caminharmos aqui para o final, 1 Pedro capítulo 5, falar um pouquinho sobre igreja. O que é a igreja? Que é o nosso assunto aqui hoje, né? Igreja, relacionamento, melhorar o nosso relacionamento uns com os outros e com Deus. Ter mais atenção ao horário dos cultos, ter mais zelo, sabe? Não conversar no culto. O culto não começa depois do louvor, não. O culto começa justamente antes do louvor, quando começa a oração. Irmão, vamos começar o nosso culto. O culto começou ali. Tudo que tiver que fazer, faça antes. Chega mais cedo ou depois, mas a hora do culto é essa. É quando alguém sobe aqui, pega o microfone. Irmão, vamos começar, vamos dar início ao nosso culto dessa manhã, dessa noite, que for. Aí começou o culto. Então não é mais hora de procurar, agora cheguei, agora dá para procurar, vou fazer. Não, agora não é mais hora de fazer isso. Talvez o problema de alguns ministérios sejam esses. As pessoas às vezes se organizam tanto, mas se esquecem de agonizar também. A gente tem que se organizar, mas tem que agonizar. Ou seja, em casa, durante a semana, você já orou, já jejuou, já buscou a Deus pelo seu ministério, pela sua classe, pela sua de criança, de jovem, de o que for. Você já agonizou diante de Deus. Deus, traz os alunos, Senhor, traz os meus alunos, meu Pai. Toca no coração, liga, se interessa. Durante a semana, quem não veio, na última liga, combina com a classe. Então, esse é um trabalho que é feito assim. Não adianta chegar e organizar tudinho. Não vem nem fica na hora do louvor, que já fica na classe esperando. Quando chega, vamos multiplicar em classes, aí a classe, eu tenho visto isso. Não estou fazendo isso sempre, mas de vez em quando eu vejo, a classe não tem ninguém, não vem nenhuma criança para a classe. O que faltou aí? Faltou alguma coisa. Não vamos culpar os pais, não embora seja um conjunto, mas o líder, ele chama para si a responsabilidade de orar, de buscar, de se interessar, de ligar. Olha, puxa, tem que fazer um trabalho todo, não é só organizar. Tem que agonizar também em oração. Ministério é isso. Amém, irmão? 1 Pedro 5 diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meu Deus. Semelhantemente vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Nós temos anciãos aqui, irmão? Temos pessoas mais velhas, né? Pessoas já maduras, pessoas que já têm uma caminhada, né? Semelhante jovem tem que olhar assim, com respeito. Caramba, já tem tantos anos de evangelho. Semelhantemente vós, jovens, a galera da galeria, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só o que ele vai dizer aqui no final. Humilhai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas viu lá quando ele fala aqui, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? Eu estou nisso também, eu também sou o rebanho de Deus. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Parece que não se fala muito sobre esses assuntos, né? Não se prega isso, né? Talvez líderes se escondam até esses textos assim do povo, para o povo não pode ver isso aqui não, porque deixa eu continuar dominando aí, olha, né? Mas é isso que a Bíblia fala, amados, é isso. A Bíblia também fala da questão dos pastores, né? Obedecei a vossos pastores, a fé dos quais imitai, porque velam pelas vossas almas, como aquele que vai dar contas, né? Também fala daqueles deveres que é preciso ter. Então, tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o rebanho é do Senhor. Colossenses 2,18. Porque aqui Paulo já vai falar sobre a questão do domínio, né? Uma coisa que está acontecendo muito, infelizmente. Chega nessa época de eleições, a turma sobe no púlpito e pensa que o rebanho é dele e quer que vote no que ele quer, no candidato que ele quer que vote. Mas não funciona assim na igreja não, amado. Na igreja não é isso não, tá? A igreja, o rebanho é do Senhor. Eu como pastor, como ministro do Evangelho, como homem de Deus, eu venho aqui da parte de Deus. E eu sei muito bem o que eu devo falar e o que não devo falar. A minha área de atuação e a minha área que não é minha área de atuação. Eu não sou um empresário, eu não sou político, eu sou pastor, homem de Deus. Então eu vim aqui para dizer a Bíblia, o que está na Bíblia. Particularmente a gente pode orientar pessoalmente alguém. Mas eu não posso dizer assim, ó irmãos, eu trouxe aqui o candidato tal, estamos fechados com ele, ele é o nosso. Não é um candidato. Felizmente tem isso, porque ele já nos prometeu que vai dar aí os tijolos para a construção da congregação, então nós vamos fechar com ele aqui e tal. Tem isso ou não tem? Tem isso, alianças, sabe? Aí o que eu estaria fazendo? Estou agindo como o rebanho é meu, o povo esse é meu povo, não, o povo é do Senhor. Colossenses capítulo 2, 18. Tudo Paulo escrevendo, olha aqui, ó, guarde isso aqui. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Tanto pode ser líder, pastor, diácono, pode ser líder de ministério. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, líder não é dominador, é outra coisa. Ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto dos anjos. Pessoas que têm, né, aquela aparente piedade, muitas vezes. Existe aquele dominador que ele é uma pessoa mesmo, né, rude, tirana, mas tem um que faz até consegue mexer com o emocional das pessoas, que Paulo está falando aqui, ó. O pretexto de humildade, culto dos anjos, né? Tem parece que está mais perto de Deus do que você. Ele está mais próximo, tem mais acesso a Deus do que você, vamos dizer assim. Tem mais acesso, não existe isso. Existe sim, pessoas que estão mais próximas de Deus porque buscam mais a Deus. Agora, dizer que alguém tem mais acesso a Deus do que outro, está amarrado, destruído em nome de Jesus. O véu se rasgou e o caminho foi aberto para todos. Ninguém tem mais acesso a Deus do que outro, não tem isso. Pastor, mas será que Paulo tinha... Moisés, não. Eram homens que tinham mais responsabilidade, que Deus cobrava mais deles, mas não existe no reino de Deus isso.
Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão. Então, muitas vezes o título incha, né? A pessoa fica inchada com o título. Vai chamar pelo nome, não, espera aí, pastor, doutor, reverendíssimo e tal, não é? Às vezes até os filhos em casa não podem chamar o pai mais pelo pai. Não, pai não. A mulher vai chamar o cara, o amor. Amor não, pastor. Incha, fica inchado, né? Fica inchado. Meu Deus. E Colossenses, vamos terminar. Colossenses. Só deixando bem claro, Cristo, cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. E por fim, Colossenses capítulo 3, esse texto aqui é muito lindo e tem tudo a ver com aquilo que nós viemos tratar aqui nessa manhã. Então eu falei sobre igreja, relacionamentos, cuidado que temos que ter como líderes, né? O respeito que os liderados têm que ter também, né? Sobre os pastores. Não existe, eu sou com fulano, eu gosto mais do pastor tal, não existe isso, né? Um é de Paulo, outro é de Apolo, todos são de Cristo, não é? Amém? Todos são de Cristo. Não existe esse negócio, não. Colossenses capítulo 3, último texto aqui que eu anotei, do versículo 12 ao 17. Isso aqui você deve guardar. Houve um tempo, eu não me lembro em que ocasião bem foi isso, mas eu peguei esse texto aqui, imprimi, foi impresso num papelzinho à parte, num cartão, né, para ser distribuído assim pela igreja, porque é muito importante guardar isso aqui. Paulo, ele exorta aqui a santidade, o capítulo 3 de Colossenses, ele exorta a santidade e o amor fraternal. E ele vai falar aqui nesse versículo 12 ao 17. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros. Diga para uma pessoa que está ao teu lado, me suporta, viu? Eu sei que às vezes eu sou insuportável, mas me suporta. Suportando-vos, porque às vezes a gente pensa, né, Ralf? Às vezes a gente pensa, fulano é insuportável, fulano... E você acha que você às vezes não pode ser também para alguém insuportável? Entre aspas, insuportável entre aspas, porque a Bíblia diz que nós devemos suportar, até porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Tem gente que é difícil mesmo andar com ela, conversar e tal, mas o amor tudo suporta, não é? Tem gente que faz barulho na hora de pescar, bate no barco, não pode, que afugenta os peixes, né, Renato? Mas tem que... irmão, vem cá, rapaz, fica tranquilo que vão... Então tem gente que faz coisas assim, né, que às vezes, poxa, não, vamos continuar levando ele, aquele não é importante, vamos levar o cara, não tem problema não. Então, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, não é? Porque às vezes, por que fala uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros? Porque às vezes, não, eu não tenho que me arrepender, vocês têm que me pedir perdão, não é? Por isso que não, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, é verdade. Eu posso não ter consciência ou consciência disso, mas eu posso ser uma pessoa às vezes difícil de suportar, às vezes alguém pode estar achando, poxa, e aí? Não é? Então, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então não se esqueça que Jesus nos perdoou um dia. Então Ele me suportou e até hoje me suporta. Quando eu acordo pela manhã, eu agradeço a Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. É isso. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. Caridade é o amor em prática.
que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Eu tenho que aprender, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Também preciso aprender. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Verso 17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Não é lindo esse texto? Quantas coisas preciosas aqui Paulo fala, do versículo 12 ao 17. Veja que, embora o capítulo começa lá, nós começamos do 12, mas tu vê que o assunto aqui muda, né? No mesmo capítulo, entendeu? Você já percebeu isso na Bíblia, que às vezes no mesmo capítulo ali você está lendo, mas o assunto agora mudou. Ele vem falando sobre algo, mas chega no versículo 12, aí ele muda aqui, não é que está fora do contexto não, mas é um assunto aqui muito lindo, muito específico para a igreja. Revestivos como eleitos. Quantos são eleitos de Deus aqui? Amém? Eleitos de Deus. Nós não somos candidatos ao céu não, mano. Eu não sou candidato ao céu não, eu sou eleito. Eu já fui eleito por Cristo, que morreu na cruz por mim. Já estou eleito aos céus, já tenho acesso aos céus. Quando chegar lá na porta dos céus, quando, né, identificação já vai estar lá no computador celestial lá. Era livro, a Bíblia fala de um livro, né, livro da vida, deve ser o computador, né? Já vai estar lá, né, fulano, quem é fulano? Entra, já foi lavado, remido, pode entrar. Já está lá, o acesso já está permitido à eternidade. Amém, amados? Glória a Deus. Respeito, justiça, igualdade e amor. Concluindo, eu escrevi aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas não me respeitam. Você tem respeitado? Você tem dado respeito? Tem respeitado as pessoas? As pessoas não me honram. Você tem honrado as pessoas? Tem honrado? Tem valorizado as pessoas? Eu não sou reconhecido. As pessoas não me reconhecem. Aí eu escrevi aqui, vou até ler para não perder o que eu escrevi aqui. Eu não sou reconhecido. Por acaso, preste atenção, se o problema pode ser esse aqui. Por acaso o seu título ou cargo cresceu mais do que as suas virtudes? Eu não sou reconhecido. Será que o teu título ou o teu cargo cresceu mais do que as tuas virtudes? Não é? Vou falar uma coisa que está me vindo aqui ao coração. Durante muitos anos eu levava meus filhos ao pediatra. A minha esposa também tinha uma pessoa, uma ginecologista, assim, aquelas pessoas certas, né? Muitos anos assim cuidando. E eu ficava assim pensando, porque essas pessoas, embora eram consultórios particulares, por que eles tiravam períodos num hospital público? Poxa, um lugar assim, um escritório, ou melhor, um consultório particular, a gente sabia que a pessoa, por aquele trabalho ali, mas por que ela tinha que ficar prestar um serviço durante uma parte da semana, um dia na semana, sei lá, assim, no hospital público, né? Eu ficava pensando sobre isso, será que ele vê a necessidade disso, né? Aí eu pensei assim, a importância de estar entre o povo. Ali em particular era uma classe de pessoas, né? Mas está ali entre o dia a dia, entre o povo, ali já vai várias classes sociais e tudo mais. A pessoa está mais próxima, não precisaria talvez financeiramente, mas ela precisa para o trabalho que ela desempenha, é necessário que ela esteja mais presente também entre o dia a dia da população. É coisa que falta muitas vezes até aos políticos, né? Então, voltando aqui para a igreja, mesma coisa. O meu título, o meu cargo, ele não pode crescer mais, né,
do que as minhas virtudes. Ou seja, eu posso estar aqui em cima, os títulos podem até aumentarem, mas eu não posso perder esse momento de estar junto com o povo, de abraçar as pessoas terem acesso a mim, como tem acesso a Deus. Tem gente que é mais difícil a gente ter acesso do que a Deus. É mais difícil chegar a certas pessoas do que ao próprio Deus, né? Glória a Deus que Deus não é assim, né? Então nós não podemos perder isso, amados. Perder esse momento. Gente, como no domingo passado a gente estava almoçando lá no centro evangelístico, sentado. Uma coisa tão linda de ir para uma comunhão, ministério infantil, passar um momento juntas. Então esses momentos assim, isso aí se chama igreja. Não, mas agora eu não posso. Não, mas quem vai? Se fulano vai? Não. Quem vai estar? Vai estar pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Não importa se tem título, se não tem título, se tem cargo, se não tem cargo, mas são pessoas de Deus. Nós não podemos perder isso. Não deixe o teu título, o teu cargo crescer mais do que as suas virtudes. Continue amando mais. Se você já amava, ame mais ainda. Se você já trabalhava, trabalhe mais ainda. Se você ajudava, ajude mais ainda. Então é isso aí, mano. Tome o exemplo de Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Pode vir o Ministério de Música, pode subir aqui. Nós vamos participar da ceia. Eu estou lendo um livro e eu vi algo assim, e hoje tem a ver com a ceia, né? O autor escreveu alguma coisa assim muito interessante. Eu falei, meu Deus, aliás, não só isso, várias coisas eu fiquei vendo assim, poxa, como a gente tem que aprender. E ele fala da última ceia que Jesus teve com os discípulos. E ele falou uma coisa ali que eu nunca tinha pensado naquele aspecto. Quando Jesus mandou preparar o cenáculo para celebrar a última ceia, lembram desse texto, né? Jesus mandou lá, o discípulo na frente, prepara o lugar, a mesa, o pão, o vinho. Faltou uma coisa. E eles foram no dia determinado, Jesus entrou naquela, diz que era um grande ambiente, né? Um quarto grande, uma sala grande, né? Isso é até retratado em quadros, né? A última ceia. E naquela época, não me pergunte por quê, mas não era muito comum usar cadeiras. Não era muito comum usar cadeiras. As mesas eram baixinhas, as pessoas se assentavam ao chão, não é? As mesas eram baixas. Então as pessoas se assentavam, as vestimentas não eram calças assim compridas, eram vestimentas assim como se fossem aqueles roupões, né? E os discípulos, a chegada da hora, eles se assentaram à mesa junto com Jesus, e eles se assentavam de tal forma que os pés ficavam para trás, né? Eles não sentavam assim com os pés para frente e tal. Eles se assentavam assim meio, né, de uma posição, não sei se você consegue entender o que eu estou falando, né? De um jeito assim que os pés ficavam para trás e ficavam ali diante da mesa. As mesas eram baixinhas. Aí você imagina, sabe o que aconteceu? Porque faltou algo naquele momento ali. Porque todas as vezes que eles entravam num ambiente assim fechado, na casa de alguém, sempre na porta das casas haviam talhas de água que as pessoas e os escravos, os servos, né, daquela casa, eles já lavavam os pés dos convidados, jogavam água, né, lavavam os pés, porque as estradas não tinham calçamento, era tudo poeira. Então as pessoas, era uma forma assim já de receber um convidado, já era lavando os pés, né? Então sempre tinha aquelas talhas com águas. Então nesse momento da ceia não tinha isso. Eles entraram, não teve, ninguém se preocupou, ninguém quis fazer esse trabalho muito humilde, já que não tinham entre eles. Aquele ambiente foi emprestado, mas não tinham empregados ali. Eles mesmo que fizeram tudo, mas nenhum dos discípulos pensou assim: não, peraí, estamos faltando alguma coisa, nós temos que ter, eu vou ficar responsável por isso, já que não foi feita a escala, né, de quem vai lavar os pés, mas eu vou ficar responsável, porque era um trabalho que ninguém gostava de fazer, era justamente um trabalho que era dos servos, dos empregados das casas. Então os discípulos, em determinado momento da ceia, eles estavam ali, e Jesus se levanta, e eles ficam todos assustados. Jesus se levantou e não entenderam por que Jesus vai.
pega a água, pega... Porque aquele trabalho molhava, né? Diz o texto que ele tirou a sua túnica, lá da parte das suas vestes também, e começou a lavar os pés aos discípulos. Imagina assim, aqueles pés virados todos assim para trás, né? Aqueles pés, pé de homem é feio, né, amado? Tem pé de homem que tem uns homem que tem joanete, tem um negócio assim que fica meio esquisito, né? Aqueles pés tudo meio cascudo, barro, né? Aí Jesus começa um por um, Jesus a lavar os pés dos discípulos. Aquilo fez um silêncio, todo mundo ficou calado, envergonhado, assim, caramba, eu que tinha que estar fazendo isso, eu que tinha que ter essa ideia, ele vai fazer, o mestre é que vai fazer esse trabalho que é dos servos. Quando chegou em Pedro, Pedro teve que quebrar o silêncio do ambiente. Pedro, não, Senhor, não, meus pés não. E o Senhor teve que dizer para Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Foi uma situação constrangedora, porque ninguém quis fazer aquele serviço, né? Aí o mestre deu o exemplo. Depois que Jesus fez tudo aquilo, ele se assentou novamente e falou para eles, vocês viram o que eu fiz? Eu vos dei o exemplo, para que vocês façam assim também. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E às vezes na igreja acontece isso. Quem vai fazer? Quem não? Eu estou na escala. Eu escutei essa semana, o irmão falou assim, pastor, eu todo culto que eu não estou na escala. Às vezes eu não estou na escala, mas eu venho pensando o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, onde eu posso atuar aqui, alguma coisa. Porque mesmo que estar na escala, eu preciso ver que está tudo certinho. Está tudo... É isso, irmão. Isso é a visão do reino. E assim a gente vai jogar por terra muita contenda, inveja, muitas bobagens vão cair por terra e a gente vai só amadurecer, né? Quando essas coisas acontecem, quando alguém se dispõe a fazer esses trabalhos assim, servir, né? Isso só vai trazer amadurecimento, isso só vai trazer a glória de Deus, isso traz a presença de Deus, porque é isso que Deus quer, porque você não está fazendo para homem, está fazendo para o Senhor. A escala não é mais importante do que a presença do Espírito Santo nesse lugar. Tudo funcionar não é mais importante do que você viver bem com o teu irmão. A escala não é mais importante do que você servir o seu irmão. Aliás, a escala é para isso, é para você servir o seu irmão. Servir a igreja, não é para você se autopromover. Deus nos ajude assim a ter esse coração assim quebrantado, de servir, de consertar, reparar com os outros, suportar uns aos outros, não evitar ninguém, abraçar essa pessoa, investir nela, ajudar alguém, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo, assim nós vamos cumprir o Evangelho. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar. Quero pedir perdão à igreja nessa manhã. Corpo de Cristo, a igreja, o rebanho de Deus, a lavoura de Deus, por algo que com certeza durante essa caminhada a gente, ou de púlpito, ou às vezes no dia a dia. Outro dia que eu passei ali, eu estava cumprimentando, acabou o culto, estava cumprimentando aqui umas pessoas do lado de cá, e tinha uma irmã, a irmã Marlene lá de Vigário, ela estava do lado de lá, e eu passando assim, sem perceber, eu estava dando as costas para ela. Quando eu passei, minha irmã, voltei, falei, me perdoa. Mas às vezes uma coisinha assim, né? O diabo já deu, o pastor virou as costas, o pastor não gosta de você, misericórdia. Estava assim distraído, cumprimentando de um lado, né? Aí quando eu olhei assim, peraí, tem mais pessoa aqui do meu lado, atrás de mim, aqui na minha escola dela, aí, me perdoa. Às vezes a gente faz isso, às vezes o diabo bota na cabeça, né? Viu? Não deixa isso não acontecer não, mano. Você é a razão de estar aqui. Nós somos a razão do Espírito Santo de Deus estar aqui. Nós somos a razão de Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, dizendo: Senhor, obrigado, Deus, sou livre, o Senhor me libertou.
Eu preciso amar e perdoar o meu irmão. Preciso suportar. Preciso ajudar na caminhada. Eu preciso, Senhor, ser um instrumento, Deus. Eu preciso lavar os pés, servir. Fazer talvez aquilo que ninguém quer fazer. Aquele serviço, talvez, entre aspas, desprezível, né? Não existe isso, não. Para o Senhor, tudo é bom de fazer. Para o Senhor, tudo é bom de fazer. Até lavar o banheiro da igreja. Para o Senhor, tudo é bom e importante fazer. Tudo. Quando é para o Senhor, é bom. É para o Senhor, é importante. É para o Senhor, tem valor. É para o Senhor, tem galardão. É para o Senhor, eu vou fazer. Amém. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus.